Isso aí. Nós vamos fazer uma reflexão. Ele vai pregar no segundo momento. Mas a minha proposta, como anunciei no domingo, é conversar com você de uma forma bem simples. Aliás, eu dividi essa ministração em algumas ministrações. Então, eu vou estar fazendo uso, certo, desse tema em outras ministrações. O poder de um bom nome. Um bom nome. Construir um nome, certo? Que quando ele é pronunciado, as pessoas saibam quem você é, o que você representa e o que está em torno de sua vida. Um bom nome é reconhecido também no mundo espiritual. Deus, conversando com Satanás, fala um nome próprio. Tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e que se desvia do mal. Olhar para o nome de Salomão faz com que a rainha de Candás, ela saísse de sua terra, simplesmente por causa do nome de Salomão. Ela mesmo diz: o que me disseram a seu respeito é muito menos do que eu fui capaz de observar. Então, um ambiente onde pessoas de bom nome frequentam ou convergem para ele se torna altamente poderoso em todas as esferas. Todas as vezes que uma empresa, um serviço, um negócio consegue construir um bom nome, ok? Inevitavelmente o sucesso vai caminhar nessa direção. Um ambiente espiritual, emocional, frequentado por pessoas de bom nome, de boa conduta, de boas ações, faz com que o mundo espiritual, o mundo emocional esteja presente, agindo, movendo, trazendo uma energia, um poder favorável. Tá certo? Então, um bom nome, primeiro, ele vai desassociar a maioria das pessoas, ou o comportamento da maioria das pessoas. Quando você conserva um bom nome, inevitavelmente o seu nome vai sobressair a regra. Normalmente você será uma exceção. Mesmo que você se sinta igual aos outros, mesmo que os outros achem ou pensem ser igual a você, as decisões, a conduta, as ações nos separam. É assim que funciona. Todas as vezes que você resolve viver de uma forma correta, a prezar o seu nome, o nome de sua família, certo? O nome da sua instituição, inevitavelmente, isso transforma você numa pessoa diferente, desassocia você da maioria das pessoas. Você está numa escola, numa classe, quando você resolve construir um bom nome, inevitavelmente isso vai desassociar você dos demais. Um bom nome nos leva, né, a um ambiente diferente. Mas nas Escrituras Sagradas, e hoje eu quero me deter nisso, e só fazer uma colocaçãozinha de um indivíduo que levou muito bem seu nome. Nas Escrituras Sagradas, assim como em alguns povos, o nome de uma pessoa dizia muito a respeito dela. Aliás, se colocava o nome muito, né, associado a emoções, a situações climáticas e até mesmo proféticas. Povos como indígenas, por exemplo, se um menino nascesse durante uma grande chuva, a probabilidade do nome dele ser tempestade era grande.
Era assim que funcionava, certo? Na Bíblia, muitas vezes, nós vamos usar, ou ver diversos nomes envolvendo o ambiente do nascimento. Coloca para mim, por gentileza, certo? Gênesis 25, 26. Está lá, ó. Depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, olha só porque o garotinho segurou no calcanhar do irmão, botaram o nome dele de Jacó, dando a conotação que aquele garotinho, certo, queria sobressair o seu irmão, tomar o lugar dele. Provavelmente o garotinho não tinha noção do que estava fazendo. Mas era o hábito, colocar o nome de acordo com as situações. Quer mais exemplo? Gênesis 35, 18. Coloca aí, esse é um dos piores. E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou-lhe Benoni. Eu não sei se foi a Raquel, certo? Ou se foi uma das parteiras, porque o texto diz que a mãe morreu no trabalho de parto. Esse é o segundo filho dela. O primeiro foi José, certo? Esse garotinho que nasceu agora, tá certo? É o irmão mais novo do José do Egito. E com o parto dele, a mãe morreu. Sabe o que resolveram colocar? O nome do menino de Benoni: sofrimento, dor. Aí o pai chegou e falou: nada disso, vai chamar o menino de Benjamim, que traz uma conotação de alegria. Mas já queria botar um nome ruim no garoto, só porque a mulher morreu. O garoto tem culpa da mulher ter morrido? Sim ou não? Mas às vezes o nome carrega uns troços esquisitos. Gênesis 25, 25, coloca: saiu primeiro ruivo e todo como vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. Então, é cabeludo, suplantador, dor. Mas sabe o que é legal? É que na nossa cultura, graças a Deus, o nome é colocado assim, com mais valores. Como é que coloca o nome na nossa cultura? O nome de um ator, de uma atriz, certo? Eu fui perguntar, fui brincar com o Elvis Presley, por que o nome dele era Elvis? E ele falou: porque meu pai era muito fã de Luiz Gonzaga, certo? Tirou uma onda com a minha cara, aquele infeliz, não é verdade? Mas os nomes e a mudança deles eram muito comum. Quem é Abraão, que é Jacó, que é os rapazes da Babilônia, os meninos que saem do ambiente, dos hebreus, para irem para a Babilônia, e assim que chegam, a primeira coisa que vão fazer é trocar os nomes, ok? Vamos fazer com que eles esqueçam de onde vieram e quem são. Eu não sei se você já notou, mas se seu nome for pronunciado em algum ambiente, mesmo que não esteja falando contigo, você vai olhar. É assim que funciona. Se você observar, o que os rapazes fazem na Babilônia? Constrói na Babilônia um bom nome. Quando havia um problema na Babilônia, inevitavelmente, os rapazes eram acionados para resolver o problema. Um bom nome permitiu, principalmente a Daniel, ver o império babilônico cair e o nome e o ministério dele ficar de pé. Por causa da construção de um nome. E você sabe muito em torno do nome quando o dono dele não está presente. Essa é a grande verdade. O valor que temos para as pessoas
em nosso bom nome, normalmente não é caracterizado quando nós estamos presentes, mas e sim quando nós não estamos. O que as pessoas dizem a nosso respeito quando nós não estamos lá para oferecer a ela nenhum desconforto, nenhuma ameaça. Então, a construção de um bom nome é importantíssimo. Hoje, o nome na nossa cultura tem mais a ver com quem carrega do que quem colocou, porque não há nenhum intuito, certo? Nas pessoas que nos nomearam, ou pelo menos a maioria de nós. O meu nome, por exemplo, Cláudio, quer dizer coxo, quer dizer manco. Eu jamais colocaria, depois que eu descobri o que era. O meu nome, os meus 2 filhos, um significa domador de cavalos e o outro significa feliz, porque na hora de colocar eu prestei atenção. Então construir um nome, hoje o quê? É nome de celebridade, jogador de futebol, cantor sertanejo, personagem de novela. Quem aqui, pode levantar a mão, não vou perguntar seu nome não, mas assim, tem um nome por causa de um personagem de novela, levanta a mão. Olha aí, tem gente. Cantor, tem alguém que recebeu em homenagem a cantor ou cantora? Olha aí, os cantores. Certo? Ok? Então nós vamos dar uma olhadinha nisso, por quê? Porque isso me chamou muito a atenção. Inicialmente, no começo da nossa história, o nosso nome só serve para estabelecer limite e protocolo. Pode notar. Quando você está começando a vida, normalmente é só para receber ordem. Lembra? Para, Cláudio. Cláudio, sai daí. Cláudio, fica quieto. Cláudio, vai tomar banho. Cláudio, vai almoçar. Cláudio, entra. Eu estava preparando essa mensagem, eu escutava isso. Minha tia falando. Entendeu? Era só para receber ordem. Vai dormir, Cláudio. Fica quieto, Cláudio. Come tudo, Cláudio. Senta, Cláudio. Você lembra disso? O nosso nome, aliás, para se construir um bom nome, você tem que ouvir muitas vezes o seu nome, determinando protocolos e limites. Crianças que não ouvem seu nome com limites, certo? E para obedecer protocolos se tornam adultos bem confusos. Então no começo é só para obedecer. Isso era bom demais. Sim ou não? Não. Você queria tomar banho? Você queria entrar? Não queria. Você queria obedecer? Não queria. Certo? Mas seus pais falaram bastante. Principalmente se você era bagunceiro no início. Certo? Que era para você ser uma pessoa que entendesse de limite, o que pode, o que não pode. A Bíblia é bem clara em dizer, um dos filhos de Davi, que mais lhe deu problema, se chamou Adonias. E um motivo foi pelo qual ele apresentou tantos problemas, sabe qual foi? Seu pai não contrariava ele. Ele foi um rapaz que não soube o que era limite, certo? Quis usurpar o que era do seu irmão. Não quis aceitar a decisão de seu pai. Então um bom nome começa com pessoas, certo? Que vão ouvir muito esse nome, envolvido com limites, com protocolos. Hoje é um grande desafio para nós, às vezes lidar com crianças, com adolescentes. Aliás, hoje muitas igrejas nem sabem mais o que fazer com as crianças num culto.
Porque as crianças sequer são capazes de identificar um protocolo de culto. Hoje eu vi um vídeo de um garotinho que devia ter 7, 8 anos, passando num supermercado, eu não sei se você viu isso, e ele vinha derrubando tudo. Alguém viu isso aí? Olha só, isso. E ninguém falava nada, não sabia o que dizer naquele ambiente. Então, se você quer construir um bom nome, ou quer que seu filho construa um bom nome, certo? Aprenda a dar a eles limites, dar a eles protocolos, pois é assim que funciona. Os próximos espectadores de um bom nome, ok? Começa a ser as autoridades, os familiares, os amigos da família. Entendeu? Quando seu filho vai para a escola, agora ele carrega o nome dele envolto no seu. Essa que é a grande verdade. Agora, quando alguém vai à sua casa, quando você vai à casa de alguém, inevitavelmente as pessoas estão observando você. E quando você sair, elas vão falar do seu comportamento, do comportamento de sua esposa, do comportamento do seu casamento, do comportamento dos seus filhos. Porque as pessoas estão fazendo uma leitura, elas podem não dizer para você, mas elas vão dizer de você para outras pessoas, isso com certeza. Então, quando os limites, os fundamentos são bem estabelecidos, a próxima fase agora é jogar a criança para o ambiente coletivo, é jogar a criança agora para lidar, certo? Em seus relacionamentos interpessoais. Como é que ela se comporta com os amigos da escola? Como é que ela se comporta com a autoridade de um professor? Como é que ela se comporta na casa de uma outra pessoa? Diante de comida, de liberdade. Inevitavelmente, um bom nome começa, né? A ser construído, a ser formatado. O professor vai falar bem daquela criança. O vizinho vai falar bem daquela criança. Os familiares vão falar bem daquela criança. Pessoas gostariam de convidar você e farão questão que você leve seus filhos, que você esteja presente. Porque todo mundo quer estar perto de alguém que tem um bom nome, que tem uma boa fama. Obviamente, e isso precisa ficar claro, é que é nessa fase agora que a rebeldia, certo? E a vontade de romper limites tem tendência a se manifestar. É comum que em alguma fase da nossa vida nós nos tornemos rebeldes, tenhamos comportamentos desagradáveis, às vezes vão passar por um período onde as notas não serão tão honrosas, onde o comportamento pode não ser tão agradável, onde a fama ruim pode afetar nosso nome. Ô menino terrível, esse menino não obedece ninguém. Ô troço desagradável. Um adolescente rebelde, mas é uma coisa bem pontual. Ela pode fazer parte da nossa vida tentando manchar nosso nome, é verdade. Mas, com essas situações, os valores e os princípios impressos pelas autoridades e referências que tivemos ao nosso redor vão ganhar força e estabelecer resultados. É assim em qualquer ambiente. Você é novo na igreja? Se você se aproximar de alguém que tem um bom nome, a probabilidade de você se tornar um bom cristão é grande.
Ah, pastor, mas todo mundo que está na igreja, não. Cabe a você selecionar onde senta. Cabe você observar que tipo de conversa essa pessoa mantém, que tipo de postura ela traz consigo. Assim como se você for para o trabalho, como se for em qualquer ambiente, se aproximou de alguém que vai lhe oferecer valores e princípios corretos, provavelmente você vai construir uma boa história. Sente do lado de quem fica o tempo inteiro no celular, quem fica o tempo inteiro, certo? Conversando. Sente do lado de uma pessoa que você pede para levantar, ela está sentada, pede para cantar, ela está de boca calada, pede para levantar a mão, ela está de braço cruzado. E observe você daqui a 6 meses. Os outros cantam, você não canta. Os outros levantam, você se senta. O outro ora, você nem fecha seus olhos. E é o Satanás. Não é o Satanás, não, é a pessoa. É a referência negativa que você colocou. Inevitavelmente. É importante que nós estejamos atentos a isso. Por quê? Porque quando um nome é bem estabelecido, quando valores e princípios estão bem impressos na nossa mente, agora você continua a obedecer e a manter limites, só que agora com um alto comando. Agora é você comandando você. Seu pai, sua mãe, o professor, sua avó, eu não sei quem foi que buscou imprimir em você um bom nome. Mas se ele teve êxito, quando te mandar para o ambiente, que esse período de rebeldia que pode tomar de assalto em algum momento for embora, você terá um bom comportamento em qualquer lugar que você tiver. Porque agora você sabe o que você carrega. O que se fala agora é, por exemplo, fulano é educado, hein, cara? Que pessoa educada. Que pessoa sábia. Note que estamos tratando de um assunto. Alguém pode reconhecer você e dizer, nossa, que pessoa bonita, ou que pessoa forte. Mas note que os adjetivos que estão sobre você, eles são positivos. Olha como fulano é próspero, como fulano é rico. Olha como fulano é famoso, ou como tem reconhecimento. Olha a credibilidade dessa pessoa. Quando você consegue construir isso, e não necessariamente o nome tem a obrigação, nem na Bíblia. Vamos lá, você conhece alguém que se chama Judas? Já conheceu alguém por nome Judas? Eu nunca. Se você conheceu, faz assim para mim, só para a gente ter uma pesquisazinha de campo. Isso, olha lá, um só. Levantou a mão que conheceu um Judas. Você sabe o significado, né? Um dos significados de Judas? Grato. Gratidão. O significado do nome dele é bom, mas a conduta, a postura dele foi tão negativa, que basicamente ninguém quer colocar sobre nenhuma pessoa o nome desse cara. Um cara, com uma decisão, manchou um nome próprio. Fala sério, você namoraria um Judas? Como é que é o nome do seu namorado? Judas. Certo? Provavelmente não. Então eu quero te mostrar agora rapidinho a postura de um cara que recebeu também um nome bem ruim. Eu não sei se a intenção da mãe era essa, mas o que tentaram fazer com esse rapaz não é tão importante o quanto ele resolveu fazer por si mesmo. A história parece meio atrapalhada, meio fora do tempo,
Mas em 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso 9 e 10, coloca na tela, olha só. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, se meus termos ampliardes, e tua mão for comigo, e me fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se você observar esse texto, o certo seria ele começar pelo final do verso 10. Olha como faria mais sentido se tivesse sido escrito assim o verso 9. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha, repita comigo. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha, verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus? Não faz mais sentido? Por que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Porque Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. A história desse cara só tem 2 versículos. 2. Você só vai encontrar o nome Jabes um pouquinho antes, né, desse texto, referindo-se a uma cidade. Mas Jabes, como o nome próprio, a história dele só tem 2 versículos, os 2 que eu mostrei para vocês. E o primeiro versículo começa com o final da história. É isso que é legal, certo? O primeiro versículo, falando a respeito dele, não diz o nome que ele recebeu, o que aconteceu com ele, qual foi a intenção da mãe, certo? Não diz nada disso. O texto já começa dizendo qual foi o desfecho da história dele. O que a Bíblia vai focar nesses 2 versículos que não tem muito tempo para falar a respeito desse personagem? Me parece que o propósito disso está em Eclesiastes 7:8. Coloca aí, por favor. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A história de Jabes começa falando do final. E isso é fantástico. Por quê? Porque talvez o seu início seja ruim, talvez o seu agora não seja muito bom, mas eu queria lembrar você, a sua vida ainda não acabou. É importante você acreditar e trabalhar para que o seu amanhã seja muito melhor que foi o seu ontem, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem gente aqui que já teve uma vida muito ruim, mas não foi ruim o suficiente para matar você. Então o que você descobriu? Certo? Que sua história pode até não ser tão grande, mas o final vai ser muito melhor que o começo. Posso ouvir um amém? Isso. Então a história faz questão de dizer que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Então olha para quem está do seu lado. Eu sei que é chato pra caramba. Eu até disse que não ia fazer, mas não, mas às vezes a gente vê as pessoas tão dispersas. Isso você também não é obrigado a fazer, não. Não quiser falar, não fala, que se dane. Certo? Certo?
Mas se você quiser falar, olha para quem está do teu lado, diga, ainda não terminou. É isso aí. Ainda não terminou. Seu casamento ainda não terminou. Sua empresa ainda não quebrou. Sua fé ainda não desfaleceu. Você está entendendo? Ainda não acabou, ainda não terminou. O fim dessa história será melhor do que o começo. É assim que funciona. Mas vamos para o texto, que nós não temos muito tempo. Olha o que diz o verso 9. Eu fico pensando. Volta lá, por favor. 2 Crônicas. Onde estávamos? Consegue voltar? Me ajude aí. 4:9. Isso. Sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Ô, gente, eu fico pensando, o que faz uma pessoa fazer isso com o filho? Parece que o propósito é botar o nome na criança ou num outro indivíduo, para ela carregar para sempre o estigma de que foi alguém que fez a sua mãe sofrer. Pare e pense. Uma mãe colocar um nome, certo? Para que ele lembre, porque só pode ser. Ô Jabes, quem é o Jabes? O Jabes lá, o Jabes. Por quê? Porque o rapaz causou muito sofrimento na mãe dele. Muita dor. Pare e pense. Eu comecei a olhar para esse texto e comecei a pensar. Se essa frase não poderia fazer com que Jabe carregasse a sensação de ser culpado de uma dor. Porque pensa numa coisa que pode paralisar as pessoas, é o sentimento de culpa. Quando alguém se sente culpado, ele se sente merecedor daquilo que está vivendo. E se ele aceitar isso, já era. Eu gosto de Jabes por quê? Porque ele não se sente culpado. Por mais que o nome esteja sobre ele, é verdade. Por mais que a sua própria mãe, por mais que todas as vezes que chamem seu nome, o contexto, o sofrimento está na pauta. Mas eu tenho dito isso muito para a igreja. Fuja da culpa e assuma a responsabilidade. Você não é culpado. Para com esse negócio. Todas as vezes que alguém se sente culpado, eu vou te dar um exemplo agora que é bem legal. Coloca aí Gênesis 3:12. Gênesis 3, verso 12. Você pode ler? Adão está conversando com quem? Está conversando com quem? Ele pecou, sim ou não? Ele está se sentindo culpado, sim ou não? Sim ou não? Sim. E todo mundo que se sente culpado precisa e está procurando uma boa desculpa. Todas as vezes que você encontra um responsável, ele não procura desculpa, ele procura a solução. Responsável busca a solução, culpado busca desculpa. E Adão está sentindo tão culpado, olha o que ele disse: a mulher que me deste. O que Adão está conversando com Deus? Está falando o que com Deus? A culpa é tua, ó Deus, que me deu essa bagaça dessa mulher. Olha só. Ela, por sua vez, não vai ficar. Certo? Coloca o 13. Disse o Senhor Deus
a mulher: por que fizeste isso? E o que é que ela respondeu? Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é da cobra. Certo? Ô, gente, tenta pensar assim comigo. Imagine que você é Eva. Entendeu? Até os homens agora. Pensa que você é Eva. Aí tu tá passando assim perto de uma árvore, sim. De repente, uma cobra fala: Eva. Ô, gente, ou os bichos conversavam, ou Eva era doida. Porque se eu estou passando no lugar e uma cobra fala Cláudio, eu não quero nem saber a pauta do assunto. Não vai ter diálogo entre eu e cobra. Você está rindo, mas o assunto é sério. É que nós somos pequenos demais para entender isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu gosto do Jabes porque ele se sente e não culpado. Porque pensa em algo que pode paralisar você, a culpa. Você fez. Pronto, devia ter feito? Não. Mas fez, não fez? Eu uso sempre o exemplo de copo. Por quê? Porque você vem passando assim, ó. Aí você esbarrou no copo, o copo quebrou. Plá! Quebrou o copo. Se você é uma pessoa que se sentir culpada, olha o que você fala: quem botou esse copo aqui? Eu cansei de falar que aqui não é lugar de copo. Agora sabe o que aconteceu? O copo quebrou. O que é isso? Isso é postura de quem foi que quebrou o copo? Mas ele quer saber quem colocou, porque ele não teve culpa nenhuma de quebrar. O culpado é quem? Mas presta atenção quando um responsável quebra o copo. Quebrou o copo. Ô, gente, não vem aqui não, hein? Quebrei um copo. Vou pegar a vassoura, pá, vou tirar os cacos. Aliás, esse já é o terceiro copo que quebra essa semana. Porque o responsável, ele não tem dificuldade de enfrentar aquilo que está fazendo. Entendeu? Hoje a maioria das pessoas destrói seu nome, por quê? Porque não são responsáveis por nada, elas se sentem culpadas. Então o culpado é Deus. Hein? Você casou, não casou com esse aí? E quem foi que te deu ele? Deus. Onde Deus estava quando eu casei? Onde sempre esteve no controle de tudo. Você que não olhou a praga. Então vai lá, Faraó, fica com ela. Ué? Mas a verdade é essa, certo? O texto diz: a mãe colocou o nome sobre ele. Senti dor, então carrega aí, Jabes. Jabes disse: eu não vou levar isso. Não. Eu vou ser o melhor nome da minha família. Eu vou ser o mais ilustre dentre os meus irmãos. Mas você carrega um nome de dor, carrega um estigma de fracasso. Isso é o que tentaram fazer comigo, mas eu não vou permitir. Então preste atenção o que esse cara faz agora. A primeira coisa que esse moço faz, volta, Crônicas 4, verso 10. Isso. Porque o Jabes fez o quê? Invocou o Deus de... Preste atenção em mim. Esse camarada, com tudo aquilo que tinha contra ele, enquanto era garotinho, ouviu o seu nome com todos os limites que nós ouvimos. Enquanto era um pouquinho mais rapazinho, talvez tivesse que explicar ou se envergonhar em algum momento de ter um nome
tão desagradável. Mas chega um momento que não tem mais papai, não tem mais mamãe. Eu não sei qual é a idade que você vai ser se submetido ou se submeter a cuidar do seu próprio nome. Grande parte de nós aqui não tivemos um pai ou uma mãe para cobrar o tempo inteiro. Alguém para estabelecer limite, para te formatar. A maioria de nós fomos formados pela vida. Essa é a grande verdade. Chega um momento em que o Jabes se torna responsável pelo seu nome. E quando ele se torna responsável pelo seu nome, o texto diz, nesse momento, ele invocou o Deus de Israel. Que Deus? O Deus do Abraão, que ele sabia muito bem quem era, pois nós já estamos em Crônicas. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do José, o Deus do Moisés, o Deus do Josué. Esse camarada sabe o que Deus pode fazer. E se ele quer vencer, quem pode dar a vitória a ele é o Todo-Poderoso. Então Jabes vai orar, vai invocar, vai chamar, vai puxar. O texto, certo? E a palavra invocar tem a ver com puxar, trazer, certo? Não é simplesmente uma oração, uma precezinha, não. Ele puxa. Puxa o quê? Puxa Deus. Puxa os princípios, os valores, o poder. Traz do céu para a terra, para a vida dele. Ele invoca. Coloca Jeremias 29:12. Isso. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É isso que esse cara está fazendo. Entendeu? Apesar de todos os posicionamentos contrários. O que é você empresário? Você tem que lidar com a carga tributária brasileira, uma das maiores do mundo. Você tem que lidar com colaboradores basicamente, totalmente desqualificados para lidar com seus produtos, com seus serviços, com o nome que você planeja construir. O que você é? Você é um pastor? Vai ter que aprender a lidar com um comportamento ruim das pessoas, que com eles destrói o nome de sua denominação, de sua igreja local, e por que não dizer, até o seu próprio nome. Nós temos que estar preparados para isso. Jabes é alguém que puxa, porque ele sabe, se ele invocar o Senhor, se ele caminhar na direção do Senhor e chamar o Senhor vai vir. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Segunda coisa, verso 3. Não, volta para o verso 10, depois é que eu vou dar o texto. Crônicas, sempre Crônicas 4:10, a partir de agora, tá? Quando voltar para Crônicas, é o capítulo 4:10. Só são 2 versículos. Isso, preste atenção. Se me abençoe, olha a oração do cara. Invoquei o Deus de Israel, e a oração é o seguinte: se me abençoares muitíssimo. Preste atenção no que esse cara carrega com ele. Ele faz questão de dizer: eu sei quem eu quero ser, eu sei onde eu quero ir, eu sei quem eu quero me tornar. Então, se eu estou falando com Deus, se é Ele Deus, se Ele está invocando o Senhor e é Ele e Deus, Ele pode falar do jeito que Ele quiser. Ele pode abrir o coração dele e dizer: eu quero mais do que muito, eu quero muitíssimo, é isso que eu quero. No que ele pode estar se espelhando, impedindo isso? 1 Reis capítulo 3, verso 3.
um de seus ancestrais, não muito longe, Salomão. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Note, esse texto diz que Salomão amava ao Senhor. Bota o 12. E eis que, segundo as suas palavras, certo? Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Bota o verso seguinte. E também, até o que não pediste, te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá um entre os reis por todos os teus dias. Preste atenção. Eu gosto de Jabes, porque a oração dele está alinhada com a história do que Deus está fazendo. Quando ele invoca o Senhor no início da história, talvez ele esteja se inspirando nos patriarcas, no que viveram, na capacidade de Abraão de invocar o Senhor e interceder por seu sobrinho Ló, e ver o passo a passo daquela estrutura. Ele é capaz de olhar para Isaac e ver o único patriarca de uma esposa só, que nunca teve outra mulher, e que sua esposa também era estéril, mas os joelhos daquele marido fez com que sua esposa desse à luz. Olhe bem, ele sabia o que Deus era capaz de fazer, mas agora ele também sabe que se está diante de Deus, não precisa usar de uma falsa modéstia. Se está diante de Deus, não precisa pedir alguma coisinha. Dá para fazer diante de Deus. Senhor, eu quero muitíssimo. Senhor, eu quero muito, eu quero ir além. Sabe Salomão, quando pediu apenas quer um coração sábio, e Deus disse: eu vou te dar um coração sábio, eu vou te dar vida longa, eu vou te dar poder e uma estrutura sobre os seus adversários, e eu vou dar a você riqueza. Jabes é alguém que se levanta para ir para a presença de Deus, para pedir a Deus. Eu não sei o que você precisa. Se vier falar comigo, talvez precise usar de modéstia, porque eu sou limitado. Se for pedir alguém para orar por você, talvez você precise, sim. Mas se você vai falar diretamente com Deus e puxar Deus para a sua vida, não peça pouca coisa. Mergulhe na presença dEle e peça a Ele, porque Ele pode te dar e fazer o que ninguém pode te dar nem fazer por sua vida. Eu não sei o que você tem que resolver amanhã, mas Deus pode resolver e entrar com providência sobre quaisquer coisas. E Jabes sabe disso. Eu quero é muitíssimo. E talvez por isso ele foi maior. Volta para o 10. 2 Crônicas 4:10. Eu quero muitíssimo e eu quero meus termos ampliados. É isso. Amplie minhas terras, minhas possessões. Eu quero alcançar, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero viver. Em quem ele se apoiou? Talvez em Caleb, olhando para as montanhas. E quem ele se espelhou? Em Abraão, que recebeu o chamado: sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Sabe o que esse homem está fazendo? Tomando posse das promessas que foram determinadas sobre seus ancestrais. Jabes não é um cara bobo. A situação não é boa, é verdade para ele. O nome que lhe deram para ele pode não ser de muita honra, mas esse camarada vai construir um nome extraordinário em apenas 2 versículos. O próximo está aí, ó.
e a tua mão for comigo. Eu não quero tuas bênçãos, Senhor. Não é isso que eu estou falando. Eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor comigo. É isso que ele está dizendo. Eu quero o Senhor na minha oração. Senhor, eu vou invocar o teu nome. Invocando o teu nome, eu quero ser muitíssimo abençoado. Invocando o teu nome, eu quero que o Senhor amplie as minhas terras. E eu quero que a tua mão seja comigo. Êxodo 33, 15. Coloca aí um texto do Moisés. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Eu quero ir, mas eu quero que o Senhor nos acompanhe. Eu quero ter a segurança de estar com o Senhor. Essa frase é uma frase que vem depois de Deus conversar com Moisés. Sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés, é melhor você conduzir esse povo sozinho. Porque Moisés, o proceder desse povo não está legal. A postura desse pessoal não está legal, Moisés. Então eu vou logo te avisando. É melhor eu não ir com vocês. Porque se eu for com vocês, Moisés, e esse pessoal continuar se comportando desse jeito, eu sei, eu vou matá-los no deserto. Eu vou matá-los. Então, Moisés, é melhor e mais garantido para todos eu não ir com vocês. Entendeu? Porque eu zelo pelo meu nome e vocês não. Então é melhor nós não andarmos. Vocês são meu povo, mas nessa conduz você, Moisés, e me deixa fora. O povo se entristece com isso. Depois você lê, o povo começa a chorar. Cada um consegue olhar para si mesmo e descobrir que realmente o que Deus está falando faz sentido. Eles poderiam dizer: Moisés, é melhor que Deus não vá, porque senão nós correremos o risco de morrer. Não é isso. Moisés lidera o povo por uma vontade que era do próprio povo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É isso. É o povo olhando para si mesmo e descobrindo, certo? Que Deus é perfeito e nós nem tanto. Nós precisamos melhorar. Já finalizando a oração de Jabes, volta no capítulo 4, no verso 10. E fizeres que do mal eu não seja afligido. Olhe bem o que ele está pedindo agora. Talvez eu nem tenha um versículo muito claro antes desse texto para dar a você, mas eu tenho um lá na frente que pode ser bem propício para esse momento. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Jabes está falando de alguém que não quer um período legal na sua vida. A última expressão do Jabes, ele já foi abençoado muitíssimo, suas terras já foram ampliadas, a mão do Senhor é com ele, mas a preocupação do Jabes é que a mão do Senhor também já havia sido com Saul,
e depois não foi mais. É que a mão do Senhor também já havia sido com Sansão, e depois não foi mais. Porque para Saul os últimos dias foram piores que os primeiros. Para Sansão os últimos dias foram piores que os primeiros. O Jabes quer terminar bem, quer encerrar a carreira, quer guardar a fé. Então ele já foi muitíssimo abençoado, seus termos se tornaram grandes, a presença de Deus e a mão do Senhor é reconhecida sobre ele. Mas ele não quer ser um pródigo, ele quer ser alguém que sustenta, alguém que leva até o fim aquilo que começou. Chegamos à seguinte conclusão com a história de Jabes. Primeiro, suas desculpas não são suficientes para estabelecer o fracasso como seu destino. Talvez o que você chama de fracasso tenha a ver com a medida errada que você está usando, talvez trazendo uma medida do outro para a sua vida. Terceiro, verifique se não há um culpado te prendendo nessa situação. Quem é o culpado? Seu pai? Foi o pastor da igreja que você frequentou? Ele é o culpado do seu ministério? É isso que você vai me dizer? Você vai me dizer que um homem é mais poderoso do que Deus, e o que Deus queria fazer não aconteceu porque um homem se meteu? É isso? Jabes tem que vencer tudo isso. Faça como Jabes, uma oração poderosa, para que você consiga vencer. A vida está esperando seu nome aparecer. Que horas que seu nome vai aparecer? Quando ele aparece? Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Quero orar. Senhor nosso Deus e Pai soberano, te damos graças, ó Deus, por tua palavra e pelo exemplo que o Senhor nos deixou do teu servo Jabes. Alguém que conseguiu sobressair, tomando decisões assertivas, assumindo a postura de trazer o Senhor para a vida dele, sabendo de verdade quem ele estava trazendo, e por isso a medida sempre foi muito grande. Os pedidos envoltos na oração deste moço eram coisas cujas quais ele não podia pedir para homens, mas se estava na tua presença, ele podia fazê-lo. Toma cada um de nós em tuas mãos. Nós também estamos construindo o nosso nome. Nós também estamos construindo a nossa história. E que sejamos também pessoas honradas. Que quando o nosso nome for dito, tudo aquilo que nós representamos como família, como empresa, como igreja, como o Senhor, seja honrado por nossa conduta. Leva-nos, ó Deus,
aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: olhe para mim aqui antes de você sair. Se você quiser voltar para Jesus, se você quiser recebê-lo pela primeira vez, receber uma oração, saber a respeito de nossos horários, nossa agenda, saia aqui pelos fundos, vire à sua esquerda, tem uma sala, um grupo de pessoas para te receber. Dê pelo menos aí 5 abraços e diga boa semana, até quarta-feira, certo? Quarta nós vamos estar aqui, e já às 20 horas começamos o nosso segundo culto.